adquira o seu convite, né? Você pode adquirir através do Facebook da igreja, betel.moarama, e também através dos nossos irmãos que ficam lá fora, né, vendendo os convitinhos. Nós vamos ter o pastor Ricardo Vasconcelos, um homem de Deus, vai trazer uma palavra abençoada para o seu coração. E nós também estamos inscrevendo aqueles irmãos que querem fazer a viagem missionária conosco. Nós temos 10 vagas, 6 delas já estão preenchidas, sobraram apenas 4 vagas. Se você quiser e tiver a disponibilidade de recurso, o gasto aproximado é R$ 1.500, e tiver a disponibilidade de ir conosco do dia 10 de julho ao dia 25 de julho, 15 dias, nós vamos estar fazendo uma viagem, junto com a comunidade Verdade e Vida de São Paulo, e vamos estar fazendo um trabalho evangelístico de casa em casa, cultos evangelísticos no final do dia, e vamos participar ao final desse tempo profético, um tempo de conquista de almas para o Senhor, no interior da Bahia, uma cidadezinha onde tem menos de 1% de evangélicos. Nós vamos estar ali fazendo um trabalho missionário. Se você quiser ir conosco, me procure no final do culto, nós estaremos passando as informações necessárias. Abra comigo, querido, no livro dos Juízes, capítulo 6, 11. Juízes, capítulo 6, 11. Nós vamos aprender hoje sobre a história de Gideão. Gideão, um grande homem de Deus, um guerreiro espiritual, um dos juízes de Israel, alguém que realmente fez a diferença na sua geração. Se você quer aprender a vencer os seus problemas, as suas batalhas diárias, as dificuldades que talvez você esteja enfrentando, os gigantes que se impõem contra você, a dor, o sofrimento, as mazelas, as tentações, os inimigos espirituais que talvez se levante contra você, essa palavra para mim e para você: 7 discernimentos na batalha espiritual. 7 discernimentos, ou seja, percepções que eu e você precisamos ter diante da batalha espiritual. A W. Tozer, um dos maiores pregadores e pastores norte-americanos do século XX, ele era pastor de pastores. Numa das suas obras ele diz o seguinte, que muitos pensam que essa vida terrena é um clube de lazer, mas na verdade, querido, nós não estamos num clube de lazer, nós estamos num campo de batalha. Amém? Todos os dias existem batalhas a serem travadas no nosso coração, no nosso dia a dia, em conflitos interpessoais, em situações que se impõem contra nós. Por isso a importância dessa palavra, aprendemos com Gideão, como vencemos a batalha espiritual, tendo essas 7 percepções, esses 7 discernimentos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, ou seja, estava trabalhando, para o pôr a salvo dos midianitas, um povo que se levantava contra Israel. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Pergunta o Senhor. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor dizendo: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê ou graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga minha oferta e deponha perante ti.
Respondeu-lhe ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos de asmos, de uma efa de farinha, a carne de um cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou ao Senhor. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Obedeceu a palavra do Senhor. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte, em cima das pedras, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantou-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, e eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. Glória a Deus. Pula no 34 ali. 32. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar, ou seja, o altar de Baal. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se juntaram após dele. Enviou mensageiros por todas as tribos de Israel, Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser, Zebulon, Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. O 7:1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas, midianita significa conflito, significa confusão, lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, os ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Ou seja, 1/3, mais de 1/3, foi embora, com medo e com pavor. Disse mais o Senhor: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali te-los provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber,
foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos medianitas abaixo dele no vale, e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Leia o versículo 17: e disse-lhes Gideão: olhai para mim e fazer como eu fizer. Chegando eu nas imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis as vossas trombetas ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, vendo-se pouco tempo antes trocadas as guardas, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias de 100 homens de Gideão, e as trombetas, e despedaçaram os cântaros que seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. E ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, dos medianitas ali, dos povos que estavam junto com eles. E isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, Betesida e até o limite das outras cidades. Amém? Deus deu um grande livramento ao povo de Israel. Quantos aqui querem vencer na batalha espiritual? Então vamos aprender com Gideão quais são os 7 discernimentos na batalha espiritual. O primeiro destaque está aqui em Juízes capítulo 6, 11 a 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o pai de Gideão, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Essa palavra é para mim e para você, querido. O Senhor é contigo, homem e mulher valorosa. Amém? Quem recebe essa palavra? Se você está em Cristo, é nova criatura. O Senhor é contigo, meu irmão. E qual é o primeiro discernimento espiritual que nós temos que ter? Quando estamos numa batalha espiritual como Gideão esteve, nós precisamos discernir o nosso inimigo. Amém? Quando discernimos o inimigo, esta é a base da verdadeira vigilância espiritual, da verdadeira luta. É necessário uma percepção minha e sua de qual é o nosso inimigo. E a Bíblia fala de 3 inimigos: a nossa carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, o mundo sem Deus, segundo inimigo, e o terceiro inimigo são Satanás e seus demônios. Amém? Que aqui é um símbolo dos medianitas: confusão, conflito, problema. É o que representava os midianitas para mim e para você simbolicamente. Gideão não deixou o inimigo roubar a sua colheita. Será que você, irmão, tem deixado o inimigo tocar na sua herança, na sua vida, na sua família, na sua colheita? Gideão não permitiu que os inimigos espirituais tocassem na sua casa, na sua família, na sua colheita, na sua herança. E eu e você também, no nome de Jesus, não vamos permitir que isso aconteça. Amém? Fiquei muito feliz da irmã, testemunhando aqui, que quando percebeu que a sua filha estava doente, o que ela fez?
ela entrou em batalha espiritual, começou a orar, consagrar sua filha, se levantar contra aquela enfermidade, e para a glória de Deus ela teve vitória. É assim que eu e você temos que fazer. Gideão estava atento à herança dos seus pais, e não deixou que os inimigos espirituais se levantassem contra ele. Ele estava escondido, mas estava fazendo a coisa certa. Nós vemos aqui claramente que Gideão estava trabalhando, estava protegendo a sua colheita. Será que eu e você temos protegido a nossa família, aquelas coisas que Deus tem confiado a nós? Será que estamos escondidos em Deus? Será que nos escondemos em Cristo? Fala de uma confiança, fala desse lugar que nós cantamos, esse lugar é o Senhor Jesus. Será que nós estamos fazendo as coisas certas, como Gideão estava fazendo, e ali foi encontrado por Deus? Se você discerne o seu inimigo, irmão, saiba que Deus é com você, amém? E é você que Ele vai usar poderosamente para triunfar na batalha espiritual. Se você não discernir qual é o seu inimigo, ele vai continuar roubando você, enganando você, lesando você, oprimindo você. Por isso você precisa se levantar e discernir qual é os seus inimigos. Segundo discernimento que Gideão teve, ele teve discernimento dos grandes feitos de Deus, amém? Será que você tem trazido à sua memória os grandes feitos de Deus na sua vida, querido? Quando você está numa batalha espiritual, você precisa trazer à memória quem é o seu Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. E nós vemos claramente isso aqui em Juízes 6:13, e que é feito de todas as suas maravilhas. Gideão disse, que nossos pais lhes contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Ou seja, ao mesmo tempo ele estava em crise, ele estava ali sofrendo, porque o seu povo estava sofrendo. E por que eles estavam sofrendo? Porque haviam abandonado a Deus. E no meio daquela perseguição, na destruição provocada pelos midianitas, pelos amalequitas, como diz a palavra de Deus, o povo clamou ao Senhor, e Deus levantou Gideão como libertador do seu povo, amém? Querido, na sua casa você é Gideão, você é o libertador de Deus ali, você é aquele instrumento de Deus, que Deus vai usar para trazer à memória os grandes feitos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Será que você tem testemunhado para as pessoas? Israel já tinha se esquecido do poder de Deus, mas Gideão não, ele trouxe à memória os grandes feitos do Senhor, ele trouxe à memória o que Deus havia feito lá no Egito, o grande livramento de Deus, as conquistas de Josué, estavam na memória, estavam no coração de Gideão. O problema de Israel não era a presença dos inimigos, mas sim a ausência de Deus. Muitas pessoas estão vivendo assim, né? Não confrontam o inimigo, mas pior do que isso, irmãos, tem na sua vida uma ausência de Deus, desprezam o conhecimento de Deus. Isso é um grande problema. O maior problema não é o nosso inimigo, meu irmão, é a ausência de Deus em alguma área da nossa vida. Muitos têm dado o cartão vermelho em áreas da sua vida ao Espírito Santo, e por isso não tem vitória naquela área, por isso Satanás deita e rola naquela área, por isso o inimigo se aproveita e arranca a sua herança espiritual, as promessas de Deus para a sua vida, as bênçãos que Deus tem para você, rouba, engana, lesa, oprime, porque muitas vezes você mesmo tem dado o cartão vermelho e não permite que o Espírito Santo trabalhe em áreas da sua vida, meu irmão. Mas isso vai ser diferente depois dessa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sem a presença de Deus, irmãos, perdemos toda a sustentação espiritual na nossa vida. Gideão não atreveu a entrar na batalha sem o Senhor dos exércitos. O Senhor precisa estar conosco, amém? Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei dos reis, e nele, pela graça de Deus, nós teremos vitória. Ele tinha grandes expectativas em Deus, Gideão, e por isso ele não foi frustrado. É claro que ele rasgou o seu coração em Deus, seus conflitos, as suas crises, seus medos,
o sentimento de inferioridade, a sua pequenez. Ele apresentou tudo isso diante do Senhor, e a cada momento Deus ia estabelecendo uma nova identidade, Deus ia confirmando na vida de Gideão, de que Deus estava com ele. Amém? Terceiro discernimento que nós vemos aqui, Gideão tinha discernimento das suas limitações. Meu irmão, será que você tem se apercebido das suas limitações? Ou você tem se deixado tomar pelo orgulho, pela prepotência, pela arrogância, a confiança nos seus dons, no seu talento, no seu patrimônio? Gideão não, ele tinha discernimento das suas limitações. Ele diz aqui em Juízes 6, 14 e 16, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu, diz o Senhor? E ele disse, ai Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Quem recebe essa palavra do Senhor? O Senhor está contigo. Vai nessa tua força, meu irmão. Seja forte, seja valoroso, seja corajoso, amém? E tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Que coisa tremenda. Ele não se estribou, ele não confiou no seu próprio entendimento. Gideão foi humilde, e é assim que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Glória a Deus. Será que você confia na tua força ou na força do Senhor? Você confia no teu braço forte ou na mão poderosa do nosso Deus? Querido, tenha humildade. Diante das nossas limitações, nós podemos ter duas atitudes. A primeira delas é negativa, é quando mergulhamos na inferioridade e nos deixamos levar pelas mentiras satânicas do inimigo, nesses complexos de inferioridades, traumas e feridas da nossa alma, mergulhamos na inferioridade. Ou então nós podemos ter uma segunda atitude, uma atitude positiva diante das limitações, que foi o que Gideão fez. Ele fez disso um trampolim para a total dependência de Deus. Glória a Deus. Quem vai depender do Senhor, levanta a mão e fala, glória ao Senhor. Em Deus nós faremos proezas, em Deus nós teremos vitória, meu irmão. E foi o que Gideão experimentou, ele provou da palavra de Deus, e foi aprovado por ela. Deus falava, ele fazia, e tudo aquilo que Deus dizia, ele obedecia. Essa consciência das nossas limitações é muito importante, porque isso gera em mim e em você uma consciência do agir de Deus. O que cabe a nós fazermos, as nossas responsabilidades, nós faremos. Mas aquilo que é sobrenatural, que nós não temos capacidade de fazer, nós vamos depender totalmente de Deus. Amém? Será que você confia no Senhor? Será que você tem consciência do agir de Deus? Será que você tem consciência das suas limitações, meu irmão? Nós vamos poder dizer como o apóstolo Paulo, a tua graça me basta, porque o teu poder, ó Deus, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Também Gideão tinha um outro quarto discernimento muito importante, discernimento da sua família. A palavra de Deus diz em Juízes 6, 24 a 26, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe o Senhor é a minha paz, é o meu shalom, é a paz que prospera. E ainda até o dia de hoje está em Ofra nos Abiezeritas. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar, no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares no bosque. Olha que coisa tremenda, querido. Gideão levantou um altar na sua família. Amém? Será que você tem levantado um altar na sua casa ao Senhor? Será que você tem atraído a presença de Deus no seu lar, na sua família? Através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através da busca do Espírito Santo.
Será que você tem levantado um altar de paz na sua casa, na sua família, ou você só arruma encrenca, confusão? Querido, confusão e encrenca é os midianitas. A palavra midianita significa isso: conflito, confusão, problema. Você quer ser parecido com Gideão e estabelecer na sua casa, na sua família, um altar de paz? Ou quer ser como o inimigo espiritual nosso, os midianitas, alguém que só arrumava conflito e confusão? O que você quer fazer na sua casa, querido? Ele, de maneira intercessória, reconciliou a sua família com Deus, pediu perdão pelos pecados, confrontou e resolveu as iniquidades da sua família, que estavam trazendo maldições terríveis para o seu lar, para a sua família, para as suas gerações. Seu pai era servo de Baal, um deus ali daquele lugar, daquela região, e a sua família estava contaminada, mas Gideão não permitiu que isso acontecesse, amém? Ele se pôs na brecha, ele intercedeu em favor dos seus. Será que você tem feito isso na sua casa, na sua família, irmão? Tem sido intercessor pelos seus familiares, pelos seus entes queridos, e não apenas ficar criticando, arrumando confusão, metendo a boca neles, mas tem levantado um altar de Deus, um altar de paz na sua casa, em favor dos seus, de maneira intercessória. Ele fez holocaustos para a remissão dessas iniquidades. Glória a Deus que Jesus já foi o nosso sacrifício, o nosso holocausto. E em obediência a Deus, ele tirou Baal de campo na sua família. Cortou toda e qualquer relação com os ídolos, com a idolatria, com a herança maldita que ele havia recebido dos seus pais. Consagrou também os negócios da sua família e os bens do seu pai a Deus. Será que você tem consagrado tudo aquilo que cai nas tuas mãos ao Senhor, querido? Será que você tem orado pelos seus? Será que você tem consagrado a tua empresa, o teu negócio, a tua profissão, o teu ofício, a tua vocação, os teus filhos? Você tem consagrado tudo aquilo que cai na tua mão ao Senhor? Será que você tem levantado um altar para Deus? Ele tirou das mãos de Baal toda a herança maldita e levantou um altar ao Senhor, amém? Saiu do jugo de Baal e colocou-se sobre o sangue do cordeiro, simbolicamente através do sacrifício que foi feito naquele altar. Ele foi comissionado por Deus para libertar a sua nação, consertou o telhado espiritual da sua família, e antes de Baal ser derrubado na nação de Israel, Baal foi derrubado na família de Gideão. Tem muita gente que quer conquistar lá fora, sendo que está sendo derrotado dentro da sua casa, dentro da sua família. Meu irmão, primeiro conserte aquilo que está dentro da tua casa. Começa a obra de Deus, o agir de Deus, o mover do Senhor, no teu casamento, no relacionamento com os teus filhos, na tua casa, na tua família. Antes de Baal ser derrubado em Israel, Baal foi derrubado na família de Gideão. Não havia mais legalidade ao inimigo, nem infiltração maligna ali, porque de maneira espetacular, Gideão, o quinto princípio que nós aprendemos, Gideão tinha discernimento da natureza da batalha que ele estava enfrentando. Ele entendeu que essa batalha era espiritual. Ele se levantou contra os inimigos da sua família. Ele começou uma guerra com o inferno. Será que você está disposto a arrumar uma boa encrenca com Satanás, para resgatar os seus, para resgatar a tua herança, para resgatar a colheita de Deus na tua vida? Será que você tem se levantado como homem de Deus na sua casa, uma mulher do Senhor? Ele comprou briga contra os demônios, contra os principados da sua família, contra Baal, que havia assolado a nação de Israel. Ele não entrou em nenhum conflito com seus familiares, carne e sangue, como diz Efésios capítulo 6, a Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, amém? Tem muita gente que fica encrencando com as pessoas, fica arrumando confusão e briga com pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos, carne e sangue,
mas sim contra demônios que às vezes usam as pessoas para nos assolar, usam pessoas para nos afetar, e nós temos que nos levantar, levantando um altar ao Senhor Jesus, a partir da nossa casa. Quem a partir dessa noite vai levantar um altar ao Senhor, dá um glória a Deus e fala: Senhor, pode contar comigo. Seja como Gideão, querido, manteve guerra com Baal e paz com a sua família. Ele quebrou espiritualmente as consagrações demoníacas, foi sábio, obedeceu cada orientação de Deus. Você pode ver em todo esse trecho, cada orientação de Deus, Gideão obedecia fielmente, por isso ele triunfou no final. Tem muita gente que não triunfa na vida espiritual, porque não obedece fielmente à orientação precisa do nosso Deus. Pela fé ele trouxe o poder do sangue de Jesus, simbolicamente, sobre a sua família, e grandes vitórias começaram sempre com a restauração da família. O sexto discernimento que Gideão teve é o discernimento da vontade de Deus. Como assim, pastor? Gideão andou na total dependência do Senhor. Será que você tem andado na total dependência do Senhor? Ele não caiu no laço da soberba, ele não caiu na presunção, ele não se achou. Pelo contrário, ele colocou no seu lugar, na sua posição espiritual. Ele estava convicto de que Deus era com ele, e que Deus agiria naquilo que ele fazia. Ele negou a si mesmo, para entrar no centro da vontade de Deus, e Deus ia se revelando com ele, na medida em que ele ia pedindo coisas para Deus, orientações precisas, Deus ia se revelando, e ele entrou no centro da vontade de Deus, amém? E por último, amados, para terminarmos, Gideão tinha discernimento das estratégias de Deus, ele sabia como Deus iria operar, e Deus foi orientando e ele foi obedecendo em cada uma das estratégias de Deus. Nós precisamos entender, querido, que a estratégia define a vitória ou a derrota na batalha espiritual. Para cada desafio existe uma saída de Deus, uma resposta de Deus para mim e para você. A essência do sucesso na batalha espiritual é a obediência total ao Senhor. Obedeça totalmente a Deus. Não adianta obedecer uma coisinha e esquecer o resto que Deus está falando com você. A obediência para Deus tem que ser tudo ou nada, tem que ser total, para que você tenha sucesso na sua batalha espiritual. Às vezes até essas estratégias fogem da lógica e da razão. Tenta imaginar um grande exército com milhares de soldados. Deus primeiro chama 33 mil, 20 e poucos mil foram embora, sobrou 10 mil, de repente Deus diz: não, 10 mil é muito, manda eles lá tomar água, e quando vão tomar água, de acordo com como beberam aquela água, Deus separou apenas 300, querido, isso é ilógico, sim ou não? É até meio doido, meio louco, às vezes Deus pede coisas para você, fora da lógica, fora da razão, e você vai ter que aprender a andar por fé. Precisamos ter fé, precisamos depender de Deus, precisamos de ousadia no Senhor, e precisamos obedecer totalmente ao nosso Senhor. 300 contra 130 mil soldados, apenas com cântaros vazios e tochas na mão, amém? Cântaros vazios simbolicamente significa vidas vazias de si mesmo, do eu, do ego, dos achismos, dos pensamentos fúteis, vãs. Cântaros vazios, vidas vazias, mas tochas nas mãos. O Espírito Santo, a unção de Deus, a glória de Deus, a plenitude do Senhor, quebrando os vasos, a tua vida, minha vida, quebrando os nossos vasos, nos quebrantando diante do Senhor, e na tocha de Deus venceremos a batalha espiritual, amém? Venceremos o reino das trevas. Gideão foi um homem conhecido por Deus e conhecido no inferno. Meu irmão, para terminar tudo, proteja os seus relacionamentos, resguarde a sua herança espiritual e seja um guerreiro libertador do nosso Senhor.
Seja forte, seja corajoso, seja um homem e uma mulher valoroso como foi Gideão. Obedeça totalmente ao Senhor e confie na total dependência do nosso Deus. Será que você pode se levantar como um guerreiro espiritual nessa noite e orar comigo? Vamos fechar os corredores, querido. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar juntos aqui, fazer uma oração vigorosa, poderosa, pelas suas necessidades. Nós terminamos dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja como Gideão, tenha coragem, em Deus nós faremos prodígios e maravilhas, e venceremos todos os nossos midianitas e inimigos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os seus olhos, começa a orar, fala com Deus agora, apresenta a tua necessidade diante do Senhor, acende a tocha agora da oração, quebra o seu vaso diante do Senhor, se quebrante diante de Deus, em humildade, em total dependência, em obediência ao Senhor. Talvez Deus tenha falado coisas que precisam ser mudadas na sua vida, querido. A hora da mudança é agora que Deus quer agir. O agir de Deus está disponível sobre a tua vida. Deus tem uma estratégia para você sair desse problema. Deus tem a resposta para você. Deus é a resposta para a sua vida. Em Deus faremos proezas. Senhor, nós estamos aqui nessa noite junto com o teu povo. Senhor, nós queremos aprender com essa história de Gideão. Senhor, nós queremos quebrar todo o vínculo com o reino das trevas. Queremos levantar um altar ao Senhor nas nossas casas. Que o nosso coração seja um altar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que possamos nos quebrantar diariamente diante do Senhor, que possamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecer as infiltrações malignas, reconhecer as nossas falhas, as nossas iniquidades. Ó Deus, nos levantarmos como um guerreiro espiritual, na nossa casa, na nossa família, pelos nossos amados irmãos. Ó Deus, nos levantamos agora, em prol de cada pessoa, em cada necessidade. Que os midianitas espirituais caiam por terras, que os amalequitas que se levantem contra nós sejam derrotados em nome de Jesus, que todos os demônios caiam por terra, amarrados, amordaçados, imobilizados, as doenças, os problemas, as circunstâncias, tudo aquilo que nos assola, tudo aquilo que afeta o povo de Deus, a família de Deus, nós declaramos a derrota de Satanás e seus demônios, e de toda a obra do inimigo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levantaremos um altar ao Senhor, e a glória do Senhor se revelará. A unção do Espírito Santo destruirá os nossos inimigos. A bênção do Senhor estará conosco. Ninguém vai roubar a nossa colheita, ninguém vai roubar a nossa herança espiritual, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós nos levantamos por fé, nós nos levantamos em ousadia, invocamos o teu nome, clamamos a ti, Senhor, age com poder em nome de Jesus. Desde já te agradecemos, porque temos certeza da tua resposta. Ó Deus, envia um anjo em cada situação, em cada circunstância, em cada problema. Ó Deus, envia o Espírito Santo agindo nas circunstâncias, agindo no coração das pessoas, enviando homens e mulheres de Deus, enviando negócios, clientes, situações, portas abertas, em nome de Jesus. Que a glória do Senhor apareça, que a bênção chegue, que a vitória se estabeleça, e que Satanás e seus demônios sejam derrotados, em o nome de Jesus. O Deus de Gideão é o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos. Levanta-te, Senhor, sejam dissipados os teus inimigos, fujam eles de diante de ti, aqueles que aborrecem o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, em o nome de Jesus.
Amém e amém. Levante as mãos para os céus comigo. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor, que é o Shalom de Deus, a paz que prospera, venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te dê vitória sobre os teus inimigos. Que o Senhor purifique você e eu, todos nós, com o seu sangue precioso. Tenha compaixão e misericórdia de nós. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor derrame sobre você a sua bênção e a herança espiritual e a colheita que Ele tem sobre a tua vida. Quem recebe, dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, toma posse da tua vitória. Você não nasceu para perder, você